Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui, e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o caso do Anthony Davis, porque o que mais está surgindo de rumores ultimamente no mundo da NBA, principalmente nas mídias tradicionais norte-americanas, é que está por vir uma provável troca pelo Anthony Davis para o Dallas Mavericks. E por que isso aconteceria? Simplesmente porque o Anthony Davis já deu o que tinha para dar em Dallas, quem sabe ele modificando o ambiente, modificando essa tormenta que cercou a carreira dele recentemente, ele consiga retomar as rédeas do seu futuro, porque parece que o Anthony Davis é uma sombra de um cara que ele foi há 9 meses atrás, tá ligado? Parece que nasceu o Anthony Davis completamente distinto do que a gente estava acostumado quando ele estava jogando no Lakers, até mesmo quando ele estava sofrendo, assim a gente pode dizer, jogando de pivôzão, ele e o Austin Reeves tendo que carregar o Lakers por causa também das ausências de LeBron James ali, eles pedindo um novo reforço ali pra dentro do garrafão e não aconteceu nada até que o cara foi trocado, uma das trocas mais burras da história da NBA, mandando Anthony Davis e Max Christie para o Dallas Mavericks em troca de um jovem talento geracional de 25 anos com o Luka Doncic, que agora tá apresentando um dos melhores basquetes da carreira dele. Então é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você tá chegando por aqui agora, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like no final do vídeo, caso você goste do conteúdo que você vai ver aqui. Se você quiser ajudar mais diretamente esse canal, aproveite que está nas últimas unidades da Black November da loja Trash Talk, a loja oficial de camisetas oversized do seu canal de NBA. Olha isso aqui, mano. Essa aqui é uma delas, tá? Que é uma que eu gosto bastante, do Kevin Durant. E vocês não têm ideia do como é bom usar essas camisetas, manos. São todas estampas que eu desenvolvi. A qualidade dessas camisetas aqui é extremamente alta e são exclusivas e limitadas. Cada drop que eu lanço, estamos no terceiro drop aqui da história da loja Trash Talk. Cada um deles é exclusivo. Acabou, só um novo drop com novas estampas, uma nova camiseta, tudo diferente. Então se você quiser garantir a sua com o maior desconto do ano, que não vai voltar apenas no novembro do ano que vem, pretendo fazer uma vez por ano ainda, esse descontão, adquira a sua, vai andar dripado, estilosão, com uma camiseta de qualidade, isso eu te garanto. Agora, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Então por onde a gente começa, manos? Vamos começar pela troca? Vamos começar pela troca. É o seguinte, após a troca, que o nosso mano Nico Harrison, vamos trazer mais uma vez ele aqui à tona, ele que colocou na bio do Instagram dele desempregado, após ele ficar preocupado com a saúde de Luka Doncic, após ele ficar preocupado caso a sua superestrela não quisesse estender por um contrato que fosse bom para a franquia também, após ele ficar receoso com a condição física acima do peso que Luka Doncic sempre apresentava quando chegava na época dos playoffs, quando ele ficou receoso se a defesa do Dallas era suficiente para ganhar um título da NBA, sendo que há 2 anos atrás eles tinham chegado a uma final de NBA, ele foi lá e fez uma das trocas mais burras de todos os tempos. Eu não preciso nem lembrar mais uma vez para vocês, né? Anthony Davis, Max Christie por Luka Doncic. E quando aconteceu essa troca foi bem interessante porque o Luka chegou bem acima do peso no Lakers. Independente do peso que ele tinha chego, o cara ainda tinha 25, não tinha nem feito 26 anos ainda. Enquanto isso, do outro lado, tínhamos um Dallas Mavericks que parecia um time ok. Não dava pra você desacreditar de um time que tem Kyrie Irving, Anthony Davis, Klay Thompson, Naji Marshall, PJ Washington, todo mundo ali, todos em um momento agradável ali da carreira. Se eu não estou enganado, foram apenas por 3/4. Você teve um gostinho do que seria o Dallas Mavericks, todo mundo bem. Você teve uma amostra grátis do que o Nico Harrison estava idealizando. O Anthony Davis foi dominante na partida, bloqueando, pegando ponte aérea, arremessando na meia distância, ele tava fazendo tudo em quadra. Posso estar enganado aqui, mas ele tava com 27 pontos. E melhor ainda, o ambiente do Dallas Mavericks tem 2 pivôzões para poder fazer de 5 enquanto ele joga de power forward. Essa era uma das maiores vontades dele no Lakers e era um dos motivos que tava desagradando ali ele já no seu período final, já não tava mais se bicando com o Darvin Ham. E o Lakers ainda tava achando que ele estava fora de forma porque ele chegou da última off-season antes dele ser trocado um pouco acima do peso. Mas tudo bem, tivemos aquela breve apresentação de um Anthony Davis no Dallas Mavericks hipotético. Até que algo que é muito recorrente na carreira do Anthony Davis aconteceu. Ele se machucou. E o pior de tudo, dessa vez foi sozinho, mano. E desde então, a gente não teve mais um Anthony Davis. O que a gente teve, na real, foi ele tentando voltar nessa temporada, já que ele jogou na primeira temporada dele com o Dallas, um total de 9 partidas das 42 possíveis, porque ele jogou 42 com o Lakers. Metade de uma temporada. E essa temporada ele jogou 5. Ou seja, de 55 jogos, ele já perdeu 32. 55 possíveis jogos, ele já perdeu 32. O Anthony Davis já voltou a se lesionar, sentindo a panturrilha nessa temporada, foi por isso que ele só esteve presente a 5 jogos. E um dos motivos que eu não estava sabendo até eu decidi gravar esse vídeo e pesquisar um pouco mais a respeito pra vocês, é que o Anthony Davis quase foi forçado a voltar pra quadra, mesmo não estando 100% recuperado da sua lesão na panturrilha. Eu não sei se vocês se recordam, recentemente, quem acabou tentando jogar com a panturrilha lesionada, o que aconteceu pela tentativa de forçar esse músculo.
primeiro a gente tem que lembrar de 2019, há 6 anos atrás, nosso mano Kevin Durant estava com a lesão na panturrilha, voltou nas finais contra o Raptors, acabou rompendo o tendão de Aquiles. Ali a gente entende, é uma final de NBA, ele estava tentando conquistar o seu terceiro título, né? E depois disso, pelo que eu me lembro mais recentemente, foi a mesma coisa. Lesão na panturrilha, jogou com ela no jogo 6, passou por exame médico, falou que ia dar um jeito de jogar no jogo 7, mas mano, um jogo 7 de final de NBA, eu também entendo o Tyrese Haliburton, final da NBA de 2025, uma das melhores finais aí dos últimos anos, ele também rompeu o tendão de Aquiles. Então, tentar jogar com a panturrilha lesionada aumenta demais o estresse na parte do tendão e há uma chance de você romper o tendão, como já aconteceu com vários atletas. Alguns deles nem estavam com a panturrilha lesionada e só a temporada passada a gente teve três rompimentos de tendão. Então o Nico Harrison também tentou fazer o Anthony Davis voltar antes do momento só para tentar se assegurar no Dallas Mavericks por mais um tempo, só para tentar salvar o seu emprego. Então Patrick Dumont, que é o proprietário da franquia, falou: cara, você está sendo uma máquina de vacilos, é um atrás do outro, você vai ter que ser demitido. Os gritos de Fire Nico também ficaram muito altos dentro da arena do Dallas, eu até já comentei sobre isso no último vídeo. E aí chegamos à situação em que estamos agora, na qual o Dallas Mavericks tá fazendo o experimento Cooper Flag de armador, eles são um dos piores times da Conferência Oeste, o Anthony Davis praticamente não jogou e junto com ele, parece que ele trouxe a lesão para mais um pivô de dentro da franquia, que é o Dereck Lively II, também só jogou 5 jogos essa temporada até agora. E aí a gente chega agora no oficial assunto que é exclusivo desse vídeo, que é: existe um mundo na qual o Anthony Davis é trocado para que o Dallas já comece uma reconstrução em volta do Cooper Flag exatamente agora? Existe, e é o que mais se andam especulando mundo afora quando o assunto é Dallas Mavericks. E eu acho que o certo a se fazer nesse momento é a gente tentar dar uma olhada aqui, passar assim pelos 30 times da NBA, qual deles realmente faz sentido você tentar uma troca pelo Anthony Davis. Vamos começar pelo Detroit Pistons, o líder do leste. O Jalen Durant tá fazendo a melhor temporada da carreira, eu não arriscaria um time que tá como primeiro do leste em uma troca pelo Anthony Davis. Simples assim. Cleveland Cavaliers, eles têm 2 pivôs de elite no time, também não faz o menor sentido você arriscar um Evan Mobley ou Jarrett Allen em troca de um Anthony Davis, que é total uma aposta com uma odd muito grande pra você perder. Toronto Raptors, eu tô gostando do que eu tô vendo lá, pra eles poderem efetuar essa troca, e por questões salariais eles teriam que envolver um dos 4 melhores jogadores que estão carregando a franquia, e eles estão muito bem, velho, 9 vitórias e 5 derrotas, eu não lembro qual foi a última vez que eles ficaram em terceiro do leste no começo de temporada, talvez 2019, sabe, então eles não fariam isso. Atlanta Hawks, eu também acho que não faz sentido, Porzingis lesionado por lesionado, sem falar que o valor de mercado, assim, teoricamente, por causa do salário do Anthony Davis é maior, ia ter que mandar o Porzingis e mais algum tipo de recurso lá pro Dallas Mavericks para poder fazer essa troca acontecer, então eu prefiro ficar com o Porzingis e o Okongo aqui, tá tranquilão. New York Knicks nem se fala, temos 3 pivôs no elenco, mesmo que um deles não seja um pivô, que é o Karl-Anthony Towns, então eu prefiro do jeito que a gente tá, tamo bem aqui. Philadelphia 76ers vai o quê? Fazer um swap Joel Embiid por Anthony Davis? Recentemente é difícil falar qual dos dois tá mais lesionado, né? Mas eu não faria esse acordo. Ou talvez faria. Na verdade, eu talvez faria. Porque eu desgosto bastante do Joel Embiid e eu acho que a carreira dele tá muito mais próxima da aposentadoria do que o Anthony Davis. Eles têm uma história tão fiel com o Joel Embiid e esse processo há mais de uma década que eles não fariam essa troca. Miami Heat. É difícil você abandonar o projeto Kelaware, Ben Adebayo, trazer um Anthony Davis para poder jogar na posição de 5 na sua equipe, que ele já tá descontente de jogar nas 2 últimas franquias que ele passou. Chicago Bulls. Existe um mundo, ele inclusive é a thumb desse vídeo, só que as coisas lá no Chicago Bulls estão tão assim, equilibradas, moderadas, os caras estão planejando para um futuro que você trocar o que quer que seja que fosse necessário para poder fazer essa troca acontecer, sairia muito caro pro futuro da sua franquia. Você tem o quê? Matas Buzelis e Nikola Vucevic, são os 2 nomes que me vêm à mente assim, tipo, pô, vamos fazer efetuar essa troca. E talvez ia precisar de mais alguma coisinha ali pra poder bater salário. Faria sentido você pegar um cara lesionado acima do peso pra colocar em volta de um bando de jovem que tá no seu time ali, você em um processo de reconstrução? Faz muito mais sentido você ficar com o seu time do jeito que tá, na minha humilde opinião. Mas do leste, fora o Chicago Bulls que a gente parou aqui no meio da tabela, Bucks não faz o menor sentido. Miles Turner mais jovem, melhor arremessador e veio de graça na off-season, né? Tipo, eles não fariam isso nunca. Orlando Magic também não, até porque os pivôs do Orlando Magic, que eles possivelmente teriam que mandar numa troca, não iriam fazer bater salário. Alguma peça para poder fazer essa troca acontecer seria um dos jogadores mais referências do time, o que são muito mais jovens, muito mais saudáveis e muito mais aptos para fazer coisas incríveis pela franquia do que o Anthony Davis de 32 anos lesionado. Celtics, cara, pra ser sincero, eu consigo enxergar uma realidade em que o Anthony Davis jogue de verde
ao lado dos nomes que já tem lá, porque o Celtics, depois da saída do Porzingis, depois da saída do Kornet, ele é um pouco carente de pivô. Pô, tem ali o Neemias Queta e tudo mais, só que eu não consigo ver o Neemias Queta como o pivô de um time que pode concorrer diretamente a um título da Conferência Leste nos playoffs, sabe? Já o Anthony Davis nesse elenco eu consigo enxergar um pouco melhor. Seria complicado de fazer acontecer também, por conta das peças que já saíram do Celtics praticamente a troco de nada, mas existe um mundo de acontecer. Hornets, não faz o menor sentido, os pivôs que chegaram por lá, pô, o Kalkbrenner mesmo, mano, cara, bem jovem, bem saudável, bem talentoso, não vale a pena arriscar. Nets, mesma coisa, daqui pra baixo, sendo bem sincero, eu não vejo o Anthony Davis saindo do Dallas Mavericks pra ir pra um outro time de final de tabela, ainda mais da Conferência Leste. Dois times que tem uma vitória, não ia acontecer. Na Conferência Oeste, o Thunder, eu não vou nem rir da opção de tentar falar alguma coisa aqui, tá bom? Nuggets, muito menos. Rockets, pô, jamais. Lakers, opa, aqui eu... sendo bem sincerinho aqui, legal. Quem diz não pra esse acordo? LeBron James pra lá, já que ele tá dando migué e não tá querendo jogar pelo Lakers. Anthony Davis pra cá. Mantém o projeto Big Tree dos branquelos junto com o Anthony Davis no garrafão. Coloca o DeAndre Ayton pra jogar na 5 e o Anthony Davis na 4. Todo mundo fica feliz. LeBron vai lá encerrar sua carreira economizando o máximo de dólares possível, porque as leis do Texas de impostos é bem mais tranquila, e vai jogar ao lado do seu queridíssimo Kyrie Irving antes de se aposentar. Eu precisava falar isso, mano. Tava preso aqui no peito do pai. Só que o Lakers nem o Rob Pelinka nunca fariam isso. Vamos continuar. San Antonio Spurs. Pô, Victor Wembanyama. Só isso que eu preciso falar. Eu só precisei falar um nome. Eu não vou nem dar mais justificativa. Timberwolves. Gostaria muito mais do Anthony Davis jogando com o Anthony Edwards do que o Anthony do que o Rudy Gobert. Só que o Rudy Gobert é bem mais saudável que o Anthony Davis. Então acho que também não faz sentido pro Timberwolves. Warriors. Não tem como fazer acontecer. Pensando no mundo hipotético, não tem como fazer acontecer sem envolver o Draymond Green. E eu acho que o Warriors não faria isso. Ele vai se aposentar por lá. Suns, eu consigo ver uma realidade em que eles façam acontecer no Suns, só que o time ia perder profundidade com questão a defesa de perímetro. Ia ter que mandar pelo menos o contrato do Dillon Brooks, ia ter que mandar pelo menos um pivô também, tipo um Nick Richard, e mais alguma coisa pra bater um salário e uma pique pra poder fazer acontecer essa troca. Trail Blazers, eu acho que não faz sentido. Você já tem um lesionado ali que é o Robert Williams III. Se você conseguir mandar ele mais alguma coisa sem tocar no Donovan Clingan, nenhum dos titulares, talvez faça sentido. Você também já tá recuperando Damian Lillard aí com a lesão no Aquiles aí, velho. Não vai inventar isso não. Eu não vejo isso aqui acontecer. Eu acho que o Thiago Splitter nem deixaria. Utah Jazz. Sou muito mais os pivôs que tem no Utah Jazz, sou muito mais o Walker Kessler, não faria essa troca. Memphis Grizzlies, falar pra você, sendo bem sincerinho, eu consigo enxergar um mundo em Jaren Jackson Jr. e Anthony Davis, mas só que o Grizzlies, ele é muito apegado ao projeto. O nosso power forward é o Jaren Jackson Jr. E eu acho que eles não tentariam arriscar isso trazendo o Anthony Davis. Então não. Do Los Angeles Clippers, ele não ia pro outro time de LA com todos esses problemas lá. E eu prefiro o Ivica Zubac, sendo bem sincero. Não trocaria nem pau a pau. Dallas Mavericks, parabéns, vocês têm o Anthony Davis, defesas, ganham campeonatos. Sacramento Kings, cara, seria bom pro Mavs uma troca com o Kings, pra ser sincero. Tiraria os Sabonis de lá, resolveria um pouco do problema de armação da franquia, com o Cooper Flag jogando na 1, tendo o Domantas Sabonis jogando na 5, ou daria pra jogar com o Domantas Sabonis na 4 e outro pivô na 5, o que deixaria a quadra bem ruim de espaçamento, ainda mais que um dos seus arremessadores é o Klay Thompson, que desaprendeu como é que arremessa, então daria pra fazer acontecer. Só que esses dois times aqui de baixo, pelos mesmos motivos da Conferência Leste, eu não vejo o Anthony Davis mudando. Ainda mais o Pelicans, que trocou pelo Derek Queen. Enfim, com isso a gente ficou num limbo de 3 times: Phoenix Suns, Sacramento Kings, assim, bem de longe, Chicago Bulls e Boston Celtics. Mas, de fato, algum desses 4 times teria um real interesse no valor de mercado que o Anthony Davis vem demonstrando recentemente na NBA? Sendo bem sincero pra vocês, não. Nem o Anthony Davis, por toda essa problemática envolvendo o Dallas Mavericks, teria um interesse de estender com a franquia, já que ele só tem mais um ano de contrato, né? A janela hábil dele ganhar um título, defesas ganham campeonatos, seria 2 anos. Então, com todos esses problemas, o antigo general manager tentando forçar o cara a voltar de lesão e tudo mais, eu não vejo ele estendendo no Dallas. Mas eu vejo uma chance do Dallas Mavericks trocar por ele, fazer qualquer troca por ele, literalmente. Mano, a gente troca pelo que der, só pra recomeçar algo. Nem que seja 2 escolhas de primeiro round e um calouro. Ah, mas isso aí não vai bater, sei lá, faz uma troca de 3 times. Pega um time que tá estourando de cap aí e faz os caras colocar uma peça aí só pra não ficar acima do second apron. E faz acontecer pra fazer uma reconstrução em volta do Cooper Flag. Eu vejo isso.
isso. Tipo, é algo provável de acontecer ainda nessa temporada. Porque quanto mais os dias passam lá em Dallas, mais os caras estão vendo o quanto essa troca tá ficando ruim pra franquia. O Anthony Davis parece ser uma sombra do jogador que ele foi há menos de um ano atrás. O Dallas não só está com ele lesionado, assim como tá com outra penca de jogadores perdendo jogos constantemente, o time não consegue ganhar nada. Agora sim, chegando ao fim desse vídeo, eu decidi fazer ele só pra a gente poder ter um pouquinho da reflexão que eu tô tendo nesses últimos dias a respeito do Anthony Davis, que é nenhum outro time tem interesse em trocar por ele. E o maior fator que me leva a essa conclusão, fora, né, isso aqui que eu já falei pra vocês, 14 jogos dos últimos 55, fora o fato do roster do time do Mavericks não tá conseguindo ganhar nada, os caras estão com 4 vitórias e 11 derrotas, 13º no Oeste, é você olhar isso aqui, cara. Quem que está pronto para assumir uma bucha de 112 milhões de dólares garantidos, mais uma provável player option de 62 milhões em 2027 e 28? Cara, que loucura, mano. Eu olho os salários aqui do time do Mavericks aqui na minha tela, simplesmente não consigo entender como é que o Nico Harrison fez isso aqui, cara. Eu consigo imaginar, mas quando você vê a realidade, só não faz sentido, velho. Mas é isso, o vídeo de hoje era mais pra gente discutir sobre... Peraí que eu preciso coçar o olho. O vídeo de hoje era mais pra gente trocar uma ideia sobre o futuro do Anthony Davis, se ele vai trocar de time, se é viável, se é possível. E todas as formas acaba convergindo pra um não. Ele vai provavelmente ficar no Dallas Mavericks até que o Dallas Mavericks enjoe da cara dele. E antes da gente encerrar de fato todas as atividades desse vídeo, eu gostaria de ler aqui o valeu demais do meu mano Shibiu69. Eita, sonhei que você narrava o Rodada NBA. Seria isso uma premonição? Meu mano, muito obrigado pelos doisão de coração. Eu não sei se eu devo me preocupar com o fato de você estar sonhando comigo ou com a minha voz. Você tá assistindo demais os vídeos do meu canal, mas seria muito interessante se isso se concretizasse, mano. De verdade mesmo. Quem sabe, né? Alô, NBA Brasil, fica a dica. Agora sim, meus manos, se vocês ficaram até aqui, gostaram do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like. Saem vídeos diariamente neste canal, então ajude a gente a chegar aos 80 mil inscritos. Se você gostou do que viu por aqui, já 40% de vocês que assistem os conteúdos aqui do canal não se inscrevem. Isso é uma sacanagem, tá? Então demora apenas 1 segundo e faz total diferença pra mim. Se quiser ajudar mais diretamente, já deixei a recomendação, segundo link aqui na descrição, loja de Trash Talk, o maior desconto que tivemos no ano inteiro, do que qualquer cupom que eu já tinha lançado aqui no canal. Até o final do mês, até o final de novembro, tá tendo o maior desconto de todos pra gente zerar. Tem pouquíssimas unidades e eu acho que é por isso também a gente ainda não zerou, porque precisa de um tamanho bem específico. Por exemplo, a do Jason Williams, que é a do The White Chocolate, só tem um tamanho que é o GG. A do Dennis Rodman só tem acho que 2 tamanhos e assim por diante. Então, mano, adquire a sua antes que acabe completamente, porque são drops únicos, exclusivos e limitados. Então, muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. Um ótimo dia pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E, falando em próximo vídeo, eu vou tentar trazer como próximo vídeo o nosso giro da NBA, que até agora não aconteceu. E eu peço desculpas aos senhores. Vou utilizar aqui esse final do vídeo pra gente trocar uma ideia. É que esses últimos dias tá sendo muito corrido pra mim. Eu não consegui parar pra gravar o giro NBA, que ele me demanda mais tempo, tanto de gravação quanto de edição. Então, eu acredito que amanhã ou depois de amanhã vai sair. Não vou deixar vocês sem o giro da NBA semanal, não. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração, um forte abraço, até o próximo vídeo. Falou!